Bagaço de cana, restos de alimento e até resíduos da indústria cervejeira. O que seria descartado ganha nova destinação em laboratório da Unesp em Assis. Eles são transformados em biocombustíveis e produtos de valor agregado a partir de pesquisas de ponta na área de bioprocessos. Em Botucatu, Hospital Veterinário da Unesp oferece tratamento com acupuntura para animais. A terapia aumenta a qualidade de vida de cães e gatos com problemas neurológicos e ortopédicos. A Unesp Notícias desta segunda-feira, 1º de julho, já está no ar. Boa noite. A gente começa esta edição com uma reportagem que mostra as pesquisas de ponta de um laboratório da Unesp em Assis, que ajudam a dar destinação a resíduos que não teriam mais utilidade. Com 16 alunos de graduação e de pós, ele integra o Instituto de Pesquisa em Bioenergia da Universidade. A Franciane pesquisa como o bagaço ou a palha da cana podem ser fontes de produção do XOS, abreviação de xiloligosacarídeos. É um tipo de açúcar que não passa por digestão e chega direto ao intestino humano, alimentando as chamadas bactérias do bem. Na literatura tem descrito vários benefícios, né? Dentre eles, por exemplo, a gente tem o estímulo dessas bactérias benéficas e por competição ela evita que uma bactéria ruim, uma salmonela, uma E. coli, ela consiga aderir no intestino e com isso ela não conseguindo ter essa adesão, ela é eliminada. E outros benefícios como, por exemplo, evitar o câncer de colo, né? Ele também causa benefícios para o sistema imune. Hoje existe já um conceito, o conceito de nutracêutica, que é você se nutrir e proteger o seu organismo de eventuais futuras doenças, não só se nutrir, né? Quando a gente come um açúcar calórico normal, como a sacarose e a glicose, você está se nutrindo, mas não existe o conceito aí por trás de esse açúcar proteger o organismo de eventuais doenças. O que se descobriu na ciência é que nós podemos desenvolver açúcares que adoçam, mas que também servem de protetor para eventuais futuras doenças, como o próprio câncer. Além de saudável, esse açúcar pode fazer bem também à economia brasileira. A sacarose, a nossa sacarose é o açúcar mais barato do mundo. Nós somos muito fortes nesse negócio. Porém, os outros países criam bloqueios para o nosso açúcar, barreiras alfandegárias, formas de taxação do nosso açúcar, porque o açúcar deles é mais caro e eles querem proteger aqueles mercados. Então, uma estratégia interessante que nós estamos aqui pesquisando é a associação do nosso açúcar com novos açúcares, formando açúcares, mix de açúcares ou açúcares híbridos com esse viés nutracêutico, de tal forma que lá fora a penetração desses açúcares possa ser feita sem tantas barreiras, por já não se tratar mais de um açúcar puro, como a sacarose, mas uma mistura de açúcares. A descoberta de novos açúcares é um dos focos desse laboratório da Unesp em Assis, coordenado pelo Pedro. O local faz parte de uma rede de 8 centros ligados ao Instituto de Pesquisa em Bioenergia da Universidade, sediado em Rio Claro. A proposta do laboratório é dar uma função a resíduos sem valor comercial ou que teriam como destino a lata do lixo. Aqui, restos de alimentos, por exemplo, se transformam em matéria-prima para a produção de etanol. Além dos alimentos, o lixo domiciliar e até o bagaço de mandioca podem ser utilizados. A etapa de fabricação do combustível renovável começa com o uso de uma enzima, produzida aqui também. Ela é formada pela mistura de fungos e materiais reaproveitados, como farelo de trigo e, mais uma vez, o bagaço de cana. Colocada na água, a enzima quebra as moléculas em partes menores, em uma reação conhecida como hidrólise.
Só depois elas são convertidas em álcool após passar por fermentação. O intuito é que nós possamos utilizar resíduos que já não têm uma finalidade para um aproveitamento total e não gerar mais resíduos. Então, a partir desse processo aí de transformação dos açúcares em etanol, ainda sobra um resíduo, um material não hidrolisado, que ele é destinado para a obtenção de briquetes, que posteriormente podem ser queimados para a geração de energia. Também nós conseguimos os lipídios, as gorduras, e essas gorduras também podem ser destinadas para um processo de obtenção de biodiesel. Também, além de tudo, quando nós trabalhamos com um resíduo urbano, um resíduo doméstico total, nós temos, além dos materiais que podem ser hidrolisados, nós temos também aqueles recicláveis. E a partir disso, eles são destinados para o processo de reciclagem propriamente dita. A pesquisa de doutorado do Edson é outro estudo importante feito no laboratório. Ele usa como matéria-prima os fungos responsáveis por fermentar e fabricar a cerveja, conhecidos como leveduras. Nas mãos dele, o que não tinha valor comercial virou fonte de extração de materiais úteis para a indústria alimentícia e farmacêutica. Durante o processo de fabricação de cerveja sobra bastante levedura. Essa levedura, ela é na forma centrifugada, ela é desse jeito aqui, e ela apresenta um potencial muito grande para a extração de vitaminas, proteínas, RNA, enzimas. E o que acontece? Numa indústria convencional, após a fabricação da cerveja, essa levedura, esse resíduo da fabricação, ele é descartado ou ele é vendido a um baixo custo e você encontra ali um desperdício de uma matéria-prima que poderia ser melhor utilizada. Então, com a minha pesquisa, eu desenvolvo metodologias para melhor reaproveitar essa levedura que tem um grande potencial. A ideia, que em breve vai se tornar uma patente, pode gerar à indústria redução de custos e aumento dos lucros. Com a metodologia que a gente está desenvolvendo aqui no laboratório, uma cervejaria ela poderia estar acoplada nela num laboratório de bioprocessos e o produto que ela poderia vender iria muito além da cerveja. Ela poderia abrir o leque, abrir o mercado, aproveitando melhor os resíduos que ela própria produz. O que poderia ser o fim, para a equipe do laboratório é só o começo. O desafio deles é continuar gerando conhecimento comprometido com a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida da população. Os resíduos, na nossa visão, eles são uma oportunidade de novas tecnologias e novos produtos. Então, nós não só estamos reduzindo esse impacto ambiental na medida que a gente usa esses resíduos, né, como também viabilizando empregos e renda na medida em que a gente gera negócios, né, gera tecnologias, produtos a partir desses resíduos. E agora uma dica para os fãs de astronomia. Amanhã ocorre um eclipse parcial do Sol e quem quiser acompanhar o fenômeno pode participar de uma tarde especial de observação que será realizada pelo Observatório Didático de Astronomia da Unesp. Mais detalhes no boletim de Felipe Mateus. A tarde de observação vai ocorrer no estacionamento do supermercado Atacadão, que fica próximo aqui do campus da Unesp. Além de observar o eclipse, o público vai poder também observar outros astros com os telescópios do observatório. E quem explica pra gente como que vai funcionar essa atividade é o professor Rodolfo Lang, coordenador do observatório. Professor, como que vai ser esse eclipse e o que o público vai poder observar? O eclipse é do tipo solar. Então isso significa que a Lua, na fase nova, vai passar na frente do disco solar, isso do ponto de vista de um observador, né, da Terra, né? Tridimensionalmente é como se fosse um alinhamento entre Sol, Lua e Terra. Então a Lua fica entre o Sol e a Terra e a gente aqui da Terra vai observar a Lua encobrindo o Sol. E além de observar o eclipse do Sol, vai ser possível também observar outros astros, outros fenômenos? Sim, vai ser possível. O Sol vai se pôr, vai escurecer, e aí a gente vai aproveitar os telescópios e apontar também para o planeta Júpiter, né, o maior planeta do Sistema Solar, onde será possível observar também as luas naturais que ele possui, né, pelo menos as 4 maiores que ele tem. E quem que pode participar? Tem algum custo de entrada?
Não, todas as atividades são gratuitas, toda a população está convidada, né? Não é necessário fazer inscrição antes, é só chegar lá no estacionamento do Atacadão. A partir das 4h30 nós vamos começar a montar os equipamentos, o eclipse mesmo começa quase 5 horas da tarde, a gente vai passar esse finalzinho de tarde observando o eclipse e o começo da noite observando o planeta Júpiter. Obrigado, Rodolfo, pelas suas informações. Então, quem quiser participar, a observação começa às 4h30 da tarde no estacionamento do supermercado Atacadão, que fica ao lado do CEAGESP, o acesso é pela Avenida Nações Unidas. E só lembrando que a observação depende das condições atmosféricas do dia. Felipe Mateus para o Unesp Notícias. E agora a gente vai para Botucatu. O Hospital Veterinário da Unesp na cidade oferece tratamento de acupuntura para animais com problemas neurológicos e ortopédicos. A terapia já conseguiu devolver a qualidade de vida a dezenas de cães e gatos que passam todos os meses pelo ambulatório, comandado pelo professor Estélio Luna. Essa é uma sessão de mochoterapia. Prima da acupuntura, a técnica é feita com esse bastão. Dentro dele, há a queima da artemísia, uma erva oriental. Aplicado em pontos específicos, o procedimento estimula o sistema nervoso do cão. Em resposta, à liberação de substâncias do organismo, com efeitos analgésico e anti-inflamatório. Quem vê o Bolinha assim, quietinho, não imagina o quanto esse cachorro já sofreu. Em junho de 2017, foi diagnosticado com hérnia de disco e meses depois começou a ter crises e morder as patas. Ele mancava, não apoiava, isso ele fazia revezadamente. No início com as patas dianteiras, depois ele chegou até a pegar a pata traseira. E formava uma bolha de sangue assim gigante e ele chegava a berrar de dor. Ficou assim bem crônico, uma ferida bem acentuada que impediu o cão até de se alimentar, beber água, ele ficava imprestável. A causa do problema só foi descoberta no Hospital Veterinário da Unesp em Botucatu. Os ataques eram reflexos da dor que ele sentia na coluna. Por recomendação médica, no ano seguinte, o Bolinha começou a fazer acupuntura e em seguida a mocha. Com os tratamentos, a dor e as crises passaram. Questão de menos de um mês, eu diria até na segunda semana, porque passou a ser semanal, aí ele ficou bem, com a mochoterapia e depois até a magnetoterapia também. O problema agora é ele fazer o que não deve, porque ele está muito ágil, ele pula, ele não para quieto, ninguém diz que ele tem os problemas que ele tem. Viviane é médica veterinária e, por acreditar na eficácia da técnica, trouxe os animais de estimação para fazer acupuntura. O procedimento aliviou as fortes dores da Duda, que estava com problemas hormonais no fígado e na coluna. Duda agora ela tem uma qualidade de vida excelente, agora ela está espaçada já acupuntura a cada 40 dias, né? Ela mantém super bem, come, mudou a alimentação, ela está com uma alimentação natural também, toda balanceada, tudo. E ela tem uma qualidade de vida ótima, né? Então está com 13 anos e está super bem. Com o Fred, a ajuda veio no fortalecimento dos nervos da cauda. O boxer tem a síndrome da cauda equina, que causa fraqueza muscular e desconforto na hora de sentar e levantar. A qualidade que ela dá para o animal, que não está tomando medicamento, que claro, dá para combinar, mas eu acredito que ela só vem a engrandecer mais ainda a veterinária. Desde o ano de 2000, a acupuntura em animais é uma realidade no Hospital Veterinário da Unesp em Botucatu. Aqui no ambulatório são atendidos por semana uma média de 70 pacientes, a maioria cães e gatos. Estélio é coordenador do ambulatório e desde 1987 vem desenvolvendo pesquisas na área, na tentativa de popularizar e diminuir a resistência da acupuntura em animais. Ela é eficaz não só pelas pesquisas, que nós temos dezenas de publicações já internacionais inclusive, mas especialmente em casos neurológicos, aqueles animais que são paralisados, estão paralíticos, por exemplo, que tenham problemas de hérnia de disco, né, a famosa hérnia de disco. Então nós conseguimos fazer com que esses animais retornem a se locomover, né, e controlem a questão de urina e fezes, né.
e também casos de sinomose, uma doença viral que também deixa sequelas com comprometimento nervoso, com paralisias nesses animais. Nós conseguimos também fazê-los retornar a se locomover. Ou seja, são animais que normalmente seriam submetidos a uma eutanásia, né, que é aquela morte humanitária, e que nós conseguimos dar uma possibilidade de sobrevida para esses animais, que eles passam a ter uma qualidade de vida que é compatível com o viver novamente, né? Além dos atendimentos, o ambulatório também é um centro de formação, já que oferece residência na área. A Suelen é uma das residentes que veio para cá, atraída pela possibilidade de aprender mais sobre acupuntura, essencial na área em que trabalha, a reabilitação de animais. Os médicos veterinários eles estão um pouquinho mais dispostos a encaminhar os animais para o tratamento com acupuntura. Está crescendo bastante, mas tem alguns que são meio relutantes, que acham que só colocar uma agulhinha ali não vai resolver nada. Só que mal sabem eles que tem todo um contexto através disso. Então, a gente estuda para isso e a gente sabe o que está fazendo. Então, a gente trata tanto os problemas sistêmicos quanto problemas ortopédicos. E isso me fez querer vir para cá, para aprender mais sobre isso. A Bibi, por exemplo, vai começar a reabilitação. A vira-lata de 8 meses ficou com sequelas após ter sinomose, tem dificuldades de locomoção e incontinência urinária. Após passar por outro setor do hospital, foi encaminhada para a primeira sessão de acupuntura. Para a gente foi muito complicado, a gente não perdemos esperanças nela, vimos o resultado e perder ela para a gente, e ela é filhote, não vamos desanimar, não vamos desistir dela, né? O desafio agora é fazer com que a cachorra volte a andar normalmente e deixe de usar fraldas. As pesquisas do ambulatório caminham para isso. Foi feita uma tese de mestrado aqui da Bianca Rodrigues e ela conseguiu, com 24 animais, nós conseguimos fazer com que 80% desses animais que tinham paralisia voltassem a andar e que voltassem a ter um quadro neurológico, quadro nervoso normalizado, né, os seus reflexos neurológicos e tal, e o controle também das fezes e da urina. Então foi um resultado fantástico. Agora vamos ver na Bibi se vai dar resultado. A gente pode confiar neles, né? São 10 a turma aqui, qualquer dúvida você pode ligar, você pode vir aqui, eles vão te orientar certo a forma correta de se fazer. O ambulatório de acupuntura veterinária fica no campus da Unesp em Rubião Júnior. E o telefone para contato é o 14 3880 2211. O Unesp Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui, mas você pode rever as reportagens desta e de outras edições no nosso site e também no canal do YouTube. Um ótimo início de semana para você. Tchau, tchau. Thank you.